Fala, alejados! Matheus por aqui, hoje com a presença dessa figura ilustríssima, professor Carlos Alberto. Prazer tê-lo aqui conosco. Já o professor vai se apresentar direitinho para vocês. Antes de a gente continuar com esse vídeo, eu te explicar o que é que está acontecendo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Você não vai querer perder esse conteúdo, meu querido amigo Avexado, minha querida amiga Avexado. Então, sem mais delongas, vamos embora. Nós trouxemos hoje o professor Carlos Alberto, que já vai falar e se apresentar, para falar um pouco sobre quais as principais dificuldades de quem estuda cálculo 1. Mas aí você vai dizer assim para mim, Matheus, eu já sei quais são as minhas dificuldades. Eu não preciso que um vídeo diga para mim quais são as minhas dificuldades. Tá, calma, se aveste não. A questão é que aqui, através de toda a trajetória e experiência do professor Carlos, a gente quer te ajudar e te dar um meio de como que você pode resolver essas dificuldades dentro aí desse seu processo formativo de aprendizado de cálculo 1. Eu sou o Matheus, você já me conhece, mas, professor Carlos, por favor, primeiramente, muito bem-vindo, obrigado pelo seu pronto atendimento a essa solicitação que a gente fez. Se apresente aí para a nossa galera. Bom dia, Avechados, tudo bom? Meu nome é Carlos Alberto, eu sou graduado em Engenharia Civil pela UFAL e sou mestre em Matemática também pela UFAL, certo? Obrigado, Matheus, pelo convite de estar aqui e ajudarei vocês agora com as dificuldades de cálculo 1. Perfeito, vamos nessa. Então, professor, para a gente começar aqui esse diálogo, esse bate-papo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho na perspectiva de aluno. Hoje você é professor, né? Já tem o seu mestrado em matemática, já é engenheiro civil por formação, mas como é que foi a sua trajetória dentro da disciplina de cálculo 1, quando você era lá um calouro de engenharia civil aqui nessa universidade? Bom, quando eu ingressei no curso de Engenharia Civil, lá em 2013, né? Muito tempo já, eu pagava a disciplina de cálculo 1 pela manhã, certo? A disciplina era unificada, diferente do que é hoje. E assim, a dificuldade em si que eu tinha com cálculo naquela época, eu basicamente estudava nos dias das aulas, né? Dia de terça e quinta, que eram lecionados pela manhã. Então, à tarde eu sempre reservava 1h30, 2 horas, para estar revisando pelo menos o material que foi visto em sala, né? E aí completava com alguma coisa à tarde. Então, basicamente é isso. Na sua época tinha isso de prova antiga, pegar questões, ou você usava basicamente o livro-texto ali da disciplina? Eu não cheguei a usar completamente o livro-texto, era mais pelas anotações de sala de aula, pelo professor Chico, na época, que era meu professor, e utilizando também o banco de questões que já existia de provas antigas, que na época era de 2005 até 2011, que era a versão mais recente que tinha. Então você diria que resolver também questões de provas antigas ele ajudou nesse processo de... Sim. Até porque, como a disciplina era unificada, então seguia, de certa forma, um modelo. Então, a gente já tinha, pelo menos, um padrão, uma forma de como se guiar para estudar para as provas. Para o pessoal que ainda não está acostumado com essa linguagem de a disciplina ser unificada, o que seria ser unificado? Bom, o cálculo unificado, basicamente, o que consistia? Todos os cursos, ou a maioria deles, que pagam a disciplina de cálculo 1, os alunos eram submetidos à mesma avaliação. Certo? Às sextas e sábados. Às sextas, para o pessoal que era evangélico, né, não poderia fazer as provas no sábado, e no sábado para os demais alunos. Então, assim, os cursos de engenharia, física, química, a própria matemática, licenciatura e bacharelado, faziam essa mesma avaliação às sextas e sábados. Perfeito. E aí, uma dúvida, professor Carlos. O senhor passou na disciplina de primeira, como é que foi esse desempenho aí ao longo da disciplina? Sim. Passei de primeira, com muito esforço, assim, mas também devo ressaltar que a disciplina em si, ela foi um pouco conturbada, ela foi difícil. Então eu tive que me preparar o suficiente para conseguir o mais rápido possível a aprovação. Então, como a disciplina tinha 4 avaliações, né, 2 para B1 e 2 para B2, eu sempre focava em obter logo a pontuação mínima necessária para a aprovação. Então, como a média é 7, eu teria que obter 28 pontos somando as 4 provas, pelo menos. Então, eu já me preparava ali para pelo menos na terceira já estar com uma nota ou já perto desses 28, ou já ter ultrapassado, como foi o caso na época. Então, foi suado, mas... Conseguiu, deu certo. Tá. E aí, a pergunta, e aí um pouco subjetiva, mas vou afunilar um pouco, né? A que é que você atribui a sua aprovação em cálculo 1? Talvez a esse estudo ali nas terças e quintas, no período vespertino, para revisar os assuntos que foram dados, isso ajudava você a fixar de alguma forma, as provas antigas, e aí você responde isso, mas eu quero chegar na verdade no ponto de você atribui a sua aprovação a ter uma boa base matemática no ensino médio, qual é a importância
dos assuntos iniciais ali, que você inicia o ensino médio aprendendo, para o cálculo 1, ou não tem nada a ver, é tudo diferente? Ah, sim, com certeza. A base de matemática que eu trouxe do ensino médio foi um dos fatores que permitiu essa aprovação de uma maneira mais, não vou dizer tranquila, mas menos conturbada. Porque, embora o objeto de estudo da disciplina seja o estudo de funções, tudo aquilo que antecede, né, a matemática básica de operações com números reais, a parte de álgebra, geometria, isso era de fato aplicado na disciplina. Então, se eu tivesse dificuldade com isso, com certeza eu teria tido mais trabalho ainda para passar na disciplina. Então, eu atribuo a minha aprovação a 3 fatores, basicamente. Primeiro, foi a base da matemática do ensino médio. Segundo, há o material já disponível para que a gente estudasse para as avaliações, se preparasse para elas, que eram os bancos de questões, e também as aulas que o nosso professor ele dava às sextas-feiras como um reforço. Então, fora do horário de aula, né, obviamente, que era terça e quinta, às sextas-feiras, 7h30 da manhã até as 9 horas, ele sempre estava aqui respondendo exercícios com a gente para deixar a gente praticando, basicamente, para não perder esse aula. Perfeito, Carlos. E aí, trazendo um pouco mais da sua história, avançamos, você foi aprovado em Cálculo 1, e aí você se tornou monitor da disciplina de Cálculo 1, né? Então, queria que você falasse um pouquinho do seu processo para se tornar monitor, por que você entendeu e quis uma disciplina aparentemente conturbada para você se tornar monitor, ajudar as outras pessoas, mas para além disso, quais eram as suas atividades, atribuições, no que é que você se diferenciava nesse programa de monitoria? Então fala um pouco desse processo. Quando eu ingressei na monitoria foi no semestre letivo 2014.2, foi o meu primeiro contato como monitor de Cálculo 1 efetivamente. E o que me motivou naquela época a ir para a monitoria foi justamente ver as dificuldades tanto dos meus colegas de sala de aula, né, com a disciplina de cálculo, como das turmas posteriores que foram entrando. Então, eu já adorava a disciplina de cálculo por uma questão de afinidade com matemática. Então, inclusive meu professor ele me orientou a que eu fizesse, né, o processo seletivo de monitoria. Aí eu ingressei lá em 2014.2 como monitor e permaneci como monitor durante 5, 6 semestres consecutivos. A maior parte deles como bolsista, mas também teve como voluntário, né? Mas assim, naquela época, o que me motivava mesmo a estar diante da disciplina de cálculo 1 com os alunos era justamente ajudar eles, não só com a disciplina, mas com a base, que era um ponto onde eles pecavam um pouco, e era o que às vezes atrapalhava o aprendizado dele na disciplina de cálculo. Perfeito. Então, assim, só completando, né, o meu diferencial em relação aos demais, assim, era basicamente estar dando todo o suporte a eles na monitoria, além das horas que já eram permitidas no processo. Então, a gente reservava 20 horas semanais, tinha mais. Então, eu sempre estava ali mais tempo com eles. Perfeito. Isso de fato é uma marca sua. Inclusive, eu fui afetado, né, por essa sua ajuda posterior, através dos bancos de questões, etc. E aí, a minha pergunta já vai afunilar um pouco para o que é o tema de fato do nosso vídeo. Até então falamos dessa sua trajetória que de fato influencia no que a gente quer falar, mas dentro desse período de monitoria, desse contexto de pegar várias turmas, você mencionou 6 semestres como monitor da mesma disciplina, então várias pessoas diferentes passaram aí por esse auxílio que você oferecia. E aí, quais eram as principais dificuldades dos alunos dentro desse contexto de Carlos Alberto enquanto monitor? Bom, as dificuldades dos alunos com a disciplina de cálculo 1, a gente pode dividir essas dificuldades em 2 aspectos. O aspecto geral, que está relacionado mais com a base deles do ensino médio, e a parte já intrínseca da disciplina, do porquê que eles estão tendo algum tipo de trabalho em aprender algum determinado conteúdo. Então, da parte do aspecto geral, né, dos pré-requisitos, os alunos eles tinham dificuldades com a matemática básica, não era só com as operações com números reais, mas também com a parte de álgebra e geometria, principalmente quando a gente falava de área de sólidos ou mesmo de polígonos regulares. Então, da parte do aspecto geral ainda, a gente tem a parte da base teórica que eles têm sobre o estudo de funções. Então, como eu tinha dito, né, no cálculo 1, as funções de uma variável real são objeto de estudo. Então, muitos alunos às vezes não tinham conhecimento sobre o que era uma função exponencial ou logarítmica, não tinham visto integralmente as funções trigonométricas. Então, ficava uma lacuna que eles traziam para o ensino superior que dificultava eles em aprender alguns conteúdos dentro da disciplina de cálculo.
Então, isso era da parte geral. Já da parte específica, aí já vem a questão do hábito do aluno, ele não ter um plano de estudos para se auxiliar, né? Para que eles consigam fazer todo o processo da disciplina de uma maneira menos conturbada. Já a segunda parte, a gente já pode considerar também a pouca prática que eles têm em utilizar símbolos, notações, aplicar teoremas. Então, assim, no ensino médio, a gente conhece alguns teoremas da matemática, como o teorema de Pitágoras, o teorema de Tales, enfim, mas quando eles entram aqui no ensino superior, eles ficavam com dificuldade para aplicar alguns teoremas que eram dentro da própria disciplina. Então, eles não tinham o hábito de estar utilizando algumas notações, símbolos, né? E também de justificar algumas contas que a gente normalmente faz. Então, essa basicamente eram os dois aspectos das dificuldades que eles têm. Perfeito. E aí você passa todo esse tempo como monitor, tá com uma formação em engenharia civil, forma-se em engenheiro civil aqui pela UFAL, mas aí decide fazer um mestrado em matemática lá no Instituto de Matemática. E aí a grande pergunta é, por quê? O meu amor pela matemática, assim, incondicional, né? Eu ingressei no curso de engenharia civil, mas não foi como primeira opção do curso em si, tá? Foi uma troca que eu fiz no próprio SISU. Então, quando eu coloquei engenharia civil, eu queria ver a aplicação da matemática em si no cotidiano. Então, com as obras, parte de recursos hídricos, estruturas. Então, tudo isso me fez ir além das aplicações de matemática. Então, eu queria ver realmente isso na prática. Então, por isso escolhi engenharia civil. Mas ainda continuei com aquele amorzinho, aquele pezinho sempre ali no Instituto de Matemática, mesmo como monitor da disciplina. Eu acabei me interessando também por outras disciplinas da matemática, como álgebra, geometria, enfim. Você chegou a fazer alguma eletiva lá dentro do Instituto? Não, mas já tive muita vontade. Inclusive, assisti algumas disciplinas lá. Na época que eu paguei a EBEL, por exemplo, eu assisti uma aula do professor Adriano lá, foi incrível, assim. Então, eu sempre estava com o pé lá no Instituto de Matemática. Então, isso foi já um fatorzinho para me empurrar para lá. Mas foi por causa justamente desse amor que eu tinha a matemática de fazer o mestrado. Entendi. E aí, dentro desse mestrado, você termina o mestrado e acaba voltando ao cálculo 1, né? Você sai ali um pouco desse escopo do cálculo 1 depois da monitoria, mas acaba regressando a essa disciplina como agora professor voluntário aqui do Centro de Tecnologia. Então, conta mais para o pessoal como é que foi essa experiência, por que você decidiu voltar e lecionar especificamente essa disciplina. Só era essa que tinha disponível? Teve algum pé lá atrás, desde aqueles tempos de monitoria? Teve um pé lá atrás, no tempo da monitoria, né? Alguns professores, inclusive alunos, já me conheciam, né? Então, assim, na época que eu tive o primeiro contato aqui como professor voluntário, foi em 2019.2, mas foi com o auxílio do professor Amauri, inclusive, então, que atualmente é o proreitor de graduação. Então, naquela época, eu estava trabalhando junto com o professor Amauri na disciplina de cálculo 1, tanto com engenharia civil quanto com engenharia de petróleo, que as turmas eram compartilhadas. Então, assim, minha experiência como professor voluntário naquela época já foi muito boa nesse quesito de estar à frente da disciplina, que eu amo tanto, que fui monitor durante vários semestres e poderia ali ajudar esses alunos. Só que, claro, agora no modelo do cálculo não unificado. Então, agora a gente tinha uma abertura maior, digamos assim, para estar literalmente, não vou dizer no pé do aluno, mas estar ali juntinho com eles, de dar um suporte maior, até mesmo, não só utilizando outras metodologias de ensino, como foi aplicada naquela época e recentemente, né, que foi a metodologia da sala de aula invertida. Então, a gente dava ao aluno a liberdade dele mesmo fazer o próprio cronograma dele de estudo, já antecipava o material das aulas, então ele já tinha uma liberdade maior, uma proatividade a ser desenvolvida por si só. Entendi. E aí, já como professor voluntário, claro que você evoluiu até em termos matemáticos, agora a sua formação também já é diferenciada. E aí, qual é o seu olhar hoje para as dificuldades que os alunos estão enfrentando na disciplina de cálculo 1? Você acha que daquela época do Carlos monitor, logo após ter passado perrengue, na linguagem mais popular, na disciplina, para o Carlos hoje como professor voluntário, as dificuldades mudaram, são as mesmas? Claro que temos que considerar esse cenário pandêmico, né, que houve um atraso educacional aí significativo, mas comenta um pouco mais sobre isso. Bom, as dificuldades dos alunos, elas não mudaram, né? Ficaram só ainda as mesmas, tanto com a matemática básica e como essas dificuldades mesmo interferiram dentro da disciplina de cálculo, né?
Então, como é que eu posso dizer? Nessa época, que foi essa época pandêmica que nós estamos vivendo, os alunos que estão saindo do ensino superior, que vieram da modalidade de ensino à distância, eles não tiveram ainda aquela consolidação daquela base de matemática tão boa quanto a gente via antigamente, antes da situação da pandemia. Então, o cenário em si da dificuldade que os alunos estavam tendo piorou. Então, não é mais a situação que a gente tinha antes da pandemia, onde, além da gente conseguir dar o suporte, os alunos ainda tinham algumas dificuldades a ser sanadas, mas que dava tempo da gente conseguir cumprir isso, sanar ao longo do semestre. Já com o cenário pós-pandemia, dos alunos que estão ingressando, que vieram da modalidade de ensino EAD, esses já estão com dificuldades muito maiores. Então, não é só mais o estudo de funções que estava com um problema, que era o foco da disciplina, mas também com aquela parte de matemática básica que não foi tão desenvolvida. Então, esse é um paradigma que a gente tem. Como a gente pode ajudar os alunos que vieram agora da situação pandêmica, atrelado, né, a toda a metodologia de ensino que a gente vem aplicando recentemente. Porque não foi só a metodologia de sala de aula invertida que a gente aplicou. Então, a gente viu que tinha mesmo um certo empecilho, mesmo por parte do aluno, dele querer mesmo, o perfil dele como mudou. O perfil de aluno do ensino médio para o aluno do ensino superior, que são um pouco incompatíveis, né, em relação à cobrança, a questão do horário de estudos que eles tinham para as componentes curriculares do ensino médio, estudando física, química, matemática, e aqui eles focando em outras disciplinas que têm um ritmo completamente diferente daqueles. Perfeito. E aí, já encaminhando para o nosso final, essa é a hora que a galera tá... Mas a questão é, tendo toda essa sua bagagem de cálculo 1, foi possível a gente ver aqui, né? Você aprovado desde a terceira avaliação do cálculo 1, já aprovado na disciplina, com nota para passar na disciplina, se torna monitor da disciplina pelo estudo de matemática e passa 6 períodos nesse processo, desenvolveu bancos de questões, como já foi mencionado, foi fazer um mestrado em matemática, volta como professor voluntário da disciplina, e aí a pergunta estou dando todo esse arcabouço para o pessoal entender que o conselho não vem de qualquer pessoa. Qual seria o conselho para o aluno que está assistindo a gente agora e está dizendo assim, eu preciso melhorar o meu desempenho em cálculo 1? Qual o conselho? Bom, vamos lá, são 3 especificamente. O primeiro é vocês analisarem por si mesmos como está essa base de matemática do ensino médio de vocês. Não só com relação a funções, mas algo que vem muito além. É a parte lá da matemática do Fundamental 2 mesmo, que é vocês saberem fazer operações com números reais, independente se eles são positivos ou negativos, se são racionais ou irracionais, enfim. Essa parte dessa matemática básica com operações com números reais, a parte de álgebra, de produtos notáveis, fatoração, racionalização, a parte de geometria, questão de equação geral de uma reta, como identificar uma função afim através de 2 pontos. Então, e também da parte de geometria plano-espacial, questão de sólidos, volumes, áreas. Então, esses conceitos também são bem básicos, mas que terão aplicações muito grandes dentro da disciplina de cálculo. A segunda parte que envolve o estudo de funções, né? Vocês reverem essa base como está. Vocês viram todas as funções do ensino médio direitinho? Vocês conseguiram assimilar qual é a definição daquela função, quais são as propriedades dela, reconhecer o gráfico, como fazer o estudo do sinal, resolver a equação e inequação. Então, tudo isso é parte do estudo de uma função, independente de qual seja, função afim, quadrática, modular, exponencial, logarítmica, trigonométricas e trigonométricas inversas. Essas já não são tão abordadas assim no ensino médio, mas que são também aplicadas aqui dentro da disciplina de cálculo, certo? E o último conselho, talvez o mais importante de todos, vocês precisam fazer um plano de estudos e segui-los à risca. Pelo menos até a primeira avaliação, para vocês verem se aquele plano de estudos que vocês elaboraram foi suficiente para vocês obterem uma nota satisfatória na primeira avaliação. Se não foi, replaneja. Então, o ideal é que vocês tenham uma rotina de estudos e consigam cumprir ela. E se ela não está sendo satisfatória, aí vocês começam a procurar outros meios, ajuda que seja acompanhamento com monitor, tutor, grupos de pesquisa,
o próprio docente da disciplina que pode ajudar com vocês, então não tenham vergonha ou timidez de perguntar ao professor se você tiver alguma dúvida, porque infelizmente a disciplina de cálculo 1 é uma bola de neve. Então, se vocês não entenderam um determinado assunto, corram para tirar a dúvida sobre ele o mais rápido possível, porque aquilo vai se entrelaçar aos outros assuntos e pode ser que vocês não consigam acompanhar a tempo. Então, aquela rotina que você já tinha feito já não vai ser mais suficiente para uma situação dessa. Então, estejam sempre de olho nas dificuldades que vocês têm e procurar saná-las imediatamente, ou pelo menos não prorrogá-la por mais tempo do que no intervalo entre 2 aulas de uma disciplina de cálculo. E claro, aqui vai uma dica bônus: sigam o Nerd Avexado nas redes sociais. Com certeza. Sigam, né? Dê um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Façam a campanha aqui, se juntem a esse canal, porque assim, todo o suporte que eles já vão dar, vocês já estavam dando pelas redes sociais mesmo, pelo Instagram, e agora eles vão partir para o YouTube. Então, vocês têm toda esse arsenal, né, à disposição de vocês em termos de ajuda. Não só mais aquele banco de questões de prova antiga, não só os livros, mas agora vocês vão ter um pessoal já capacitado para fazer um negócio desse. Então, vocês vão ter essa ajuda, esse auxílio. Então, aproveitem e sigam o canal, mais uma vez peço. E qualquer dúvida, podem falar com o Matheus, você pode falar comigo, qualquer pessoa que esteja aqui para ajudar vocês. Serão muito bem-vindos. Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra, um prazer aqui conversar com você. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, falou, falou!